Glória a Deus. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é a noite da tua vitória. Quantos que nisso diga amém? Oh, glória. Queria convidar os irmãos a se pôr de pé comigo nesta noite. Pedir aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de Gênesis, versículo 20 ou capítulo 28. Quero desde já, enquanto os irmãos procuram, agradecer ao meu pastor a oportunidade que me é dada nessa noite de estar aqui trazendo uma porção de alimento para a ovelha do Senhor. Ovelha essa que o nosso pastor é responsável por ela, e isso nos dá ainda mais e mais temor quando nós trazemos uma palavra para os filhos de Deus. Amém? Toda vez que nós meditamos ou trazemos o nosso entendimento para a igreja do Senhor, nós temos que ter o conhecimento que essa ovelha não nos pertence. E quando chegar naquele grande dia, diz a Bíblia, nós daremos conta de toda a palavra ansiosa que sai da nossa boca. E por isso, irmão, todas as vezes que eu assumo a tribuna do Senhor, e é confiado a mim trazer uma mensagem para a ovelha do Senhor, eu fico temeroso ao trazer, porque eu entendo que se eu magoar essa ovelha, Deus cobrará de mim. E por isso eu quero pedir aos irmãos que leia comigo livro de Gênesis, capítulo 28. No versículo 10, que tem como título a visão da casa, ou melhor, da escada de Jacó. Amém? Quantos já acharam, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: partiu, pois, Jacó de Bersaba e foi-se para Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei por herança, ou por semente, dependendo da tradução. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Desocupe as vossas mãos. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Mais forte. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A história de Jacó é uma história bem conhecida, talvez de muita interpretação. Uns têm ele como enganador, como mentiroso, como usurpador, e outro tem ele como alguém que almejou e conquistou. Mas eu quero trazer nessa noite uma visão para que os irmãos assim o entendam. Jacó era gêmeos. O seu irmão, ao nascer primeiro que ele, Esaú, ele agarra no calcanhar do seu irmão e sai junto dele.
Alguns historiadores, alguns pensadores, dizem que ele saiu junto porque ele não queria ser o último. E o fato dele estar ligado ao seu irmão pelas mãos ao calcanhar, eles tornaram um só nascimento. Mas é pensamento. Amém? E a Bíblia diz que um dia o seu irmão volta da caça e ele não caçou. Imagina alguém que é caçador, diz a Bíblia. A Bíblia, quando dá a qualidade de Esaú, diz e ele era varão caçador. Mas ele volta da caça num tempo abundante, pode-se dizer assim, porque já que havia poucos habitantes na terra, há de supor que haveria muitos animais para ser caçado. Só que nesse dia, ele volta sem caçar nada. Chega em casa desfalecendo de fome, e o seu irmão estava fazendo um guisado, e ele pede, o irmão fala, troca com a sua primogenitura. E ele fala, para que me serve uma primogenitura que eu estou a ponto de morrer? E troca, irmãos. Abra um parênteses aqui. Não importa a situação que você se encontra. Não se importa a maneira que está, não importa o tamanho do vento ou o tamanho da luta. Não troque o que tu tem. Não abra mão do que é teu por direito, que é a salvação. E ele troca, o seu irmão fez um acordo com ele, pode-se dizer. Chegou o dia de receber, ele havia trocado e queria receber. O irmão talvez se chegasse até o pai dele e falasse, olha pai, sou eu Jacó. Só que Esaú fez um acordo comigo, e o direito dele de ser herdeiro, ou seu primeiro, primogenitura, agora me pertence porque ele abriu mão, ele não quis. Eu entendo que o pai dele iria abençoá-lo, porque o irmão havia abrido mão. Como se nós não fizermos, nós que fomos escolhidos para fazer, não fizermos, Deus levanta outro para fazer. Eu entendo assim. Sempre Deus vai chamar alguém para fazer. Mas se você é o escolhido para fazer, faça. Mas ele, levado pela sua mãe, enganou seu pai. Esse, para mim, foi o único erro dele, foi esse. Ter mentido para o seu pai. E além de mentir para o seu pai, ele ainda botou o Senhor no meio. Porque ele disse que o Senhor preparou a caça. Mas enfim, ele alcançou o que ele tinha direito por outro caminho. E por isso ele teve que sair fugido. E nesse caminho que ele saiu fugido, o sol havia se posto, e ele para num determinado lugar esse chamado Luz, e deita lá. Não tinha travesseiro, não tinha roupa, não tinha uma pele, não tinha nada. Deita lá. Pega ali uma pedra daquele lugar e faz de travesseiro, ou cabeceira, como diz a Bíblia. Mas no momento que ele dorme, Deus se revela a ele. No momento que ele dorme, a Bíblia diz que ele sonhou. É até difícil de entender isso. Alguém que está fugindo com medo de morrer, deita e sonha. Quer dizer, só sonha quem está com sono tranquilo, né? Quem está com medo, quem está fugindo, nem dorme. Cochila, mas qualquer barulho deve ser Esaú. E Deus se apresenta a ele no texto que nós lemos. E Deus diz a ele que ele é o Deus dos seus pais. E a terra que ele está, Deus ia dar a ele por herança. Então, a promessa que o seu pai o fez, Deus o cumpriu. Deixa eu contar um segredo para você. Quando você profetiza na vida do seu filho, Deus cumpre. Quando você, pai e mãe, profetiza na vida do seu filho,
Deus cumpre. E nesse sonho, ele vê uma escada na terra, que vai da terra ao céu. A escada podia ser do céu para a terra, sim ou não? Mas era da terra para o céu. O que eu entendo aqui? Deus está sempre lá. Mas cabe a nós buscá-lo. Deus está sempre esperando você chegar lá, através da fé. Mas cabe a você exercitá-la. E o mais interessante aqui é que os anjos não desciam e subiam. Eles subiam e desciam. Enquanto Jacó dormia, enquanto Jacó sonhava, Deus deu a ele uma revelação, assim entendo eu, de como funciona o mundo espiritual. Enquanto Jacó sonhava, Deus abriu a ele o leque da revelação e mostrou a ele como funciona o mundo espiritual. Os anjos não subiam e desciam à toa. Cada vez que ele subia, ele levava a sua oração. Cada vez que ele subia, ele levava a sua petição. Cada vez que ele descia com a sua resposta. Enquanto você dorme, os anjos do Senhor trabalham em seu favor. Alabraçubinarás. Remantui devasei quebrachou. A impressão que se tem é que nada está acontecendo. Se Jacó não tivesse tido sonho, ele ia deitar, levantar, murmurar que a pedra estava dura e continuar para a casa de Labão. Só que quando Deus abriu a ele a revelação, ele falou: esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Entenda isso, irmãos. Quando você sabe quem é o Deus a quem tu serve, você não se deixa levar pelas lutas e pelas provações. Ainda que ela te aflinja, ainda que ela te machuque, mas você tem certeza que o Deus a quem tu serve, ele não dorme. Enquanto Jacó dormia, os anjos estavam trabalhando. Aí Jacó acorda, irmãos. Quando Jacó acorda, Jacó faz um voto a Deus. Ele não tinha nada para marcar. Ele não tinha nada para oferecer. Ele não tinha nada para dar. Então ele dá uma promessa a Deus. E para essa promessa valer, ele pega a sua pedra, que era travesseiro, ou o seu travesseiro, que era pedra, e põe como testemunho. O que é que eu entendo aqui? É que quando nós prometemos a Deus, Deus quer ver a nossa atitude. Enquanto ele saiu de casa, sem nada, só tinha uma pedra, que achou na beira do caminho, que nem dele era. Ele era um Jacó. Mas quando ele acorda, quando ele abre os olhos, ele se tornou outro Jacó. Talvez hoje, ao sair de casa, você tinha um pensamento, pensando como você ia mudar essa situação. Talvez ao sair de casa, você estava pensando como você ia fazer acontecer. Porque nós prometemos. Porque nós falamos. Só que o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão,
Ele é o Deus que muda a história. Jacó sai da casa de seu pai para ir para a casa do seu tio, sem nada. Mas ele tinha uma coisa, a promessa de Deus na sua vida. Quem tem promessa de Deus, faz assim. A promessa que ele tinha de Deus substituía todo o ouro, toda a prata, todo o camelo, todos os cavalos. Porque a promessa de Deus era muito grande. E para ele saber que era Deus, Deus já chegou dando a ele a promessa que era do seu pai. Qual era a promessa que era do seu pai? É que a terra onde ele estava seria dele. Seria da semente dele. Aí Deus disse que não ia deixar ele enquanto não se cumprisse. Deixa eu te contar um segredo. Tu não está sozinha. Tu não está sozinho. Deus não vai deixar enquanto não se cumprir a promessa na sua vida. Enquanto a promessa que Ele te fez não se cumprir, Ele não abre mão de você. E depois, irmão, aí que não abre mesmo. Irmão, agora eu não tenho mais nada. Deus nem me quer. Deus quer. Porque Ele tem a promessa sobre você. A Bíblia diz que quando ele entende que está na casa de Deus e que quão terrível era aquele lugar, ele fala assim, olha, se o Senhor for comigo e o Senhor me der de comer e de beber, e se eu for e voltar, o Senhor será o meu Deus. E eu darei o dízimo de tudo quanto tu me der. Ele tinha alguma coisa? Mas ele já entendeu que a casa de Deus é o lugar de alcançar a vitória. Jacó entendeu que a casa de Deus é o lugar de alcançar as promessas. E ele vai, irmão. Vai para a casa do seu tio, deixou aquela pedra lá. Todos conhecem a história de Jacó, trabalhou 7 anos, não era esposa, trabalhou mais 7. Aí o tio dele fala assim, olha, as ovelhas que nascerem malhadas é sua, Deus dá uma orientação. Ele bota uma vara, as ovelhas olhavam para a vara, nascia malhado. Aí o tio fala, só nasce malhado. A que nascer branca é sua, ele tira a vara, só nasce branca. Então isso é a promessa de Deus. Nós rotulamos Deus de uma maneira, nós queremos fazer com que a maneira que Deus operar seja da nossa maneira. Eu ouvi uma vez uma pregadora falando que tem irmão que é tão santo, mas tão santo, se o Espírito Santo fazer diferente, ele repreende o Espírito Santo. Só que cada milagre é um milagre. Entenda, irmão. A maneira que Deus opera na sua vida não é da maneira que opera na minha. Enquanto você esperar Deus operar na sua vida, igual operou na vida do irmão ou da irmã do lado, tu vai só esperar. Mas quando você entender que a maneira dele trabalhar não se pode entender, tudo vai mudar. Você já parou para analisar que talvez tu não alcançou essa benção ainda? Porque tu está ditando a regra de como Deus trabalhar? Tu já parou para analisar que talvez a sua promessa não se cumpriu? Porque você tem determinado como Deus vai trabalhar? O pastor falou hoje de novo lá que a oportunidade é corcunda e careca.
As oportunidades estão passando e você não está vendo. A oportunidade está passando e eu não estou vendo. Por quê? Porque eu estou esperando Deus trabalhar da minha maneira. Mas Deus trabalha da maneira dele. E deixa eu te contar um segredo. Dá certo. Dá certo. Enquanto Jacó dormia, os anjos subiam. Enquanto Jacó dormia, os anjos desciam. Deixa eu abrir um parente aqui. Jacó achava que não tinha nada. Estava saindo para a casa do seu tio, para chegar lá e ver o que ia acontecer. Só que os anjos do Senhor já tinham o caminho dele, já tinha o trajeto dele, já tinha a situação dele, porque Deus já havia determinado. Deixa eu te contar um segredo. A sua bênção já foi determinada. Mas Jacó, ele fez assim, ó. Olha o que Jacó fez, ó. Se tu me der, tu será meu Deus. Pegou uma pedra. Vale o que uma pedra? Nada. Essa pedra é testemunha. Se sou eu, vou levar essa pedra, Senhor, comigo como testemunho. Porque alguém pode passar e levar a pedra, mas ele não. Essa pedra vai ficar aqui como testemunho. Sabe qual foi o nome daquele lugar? Antes era Luz. Depois passou a ser Betel. Casa de Deus. Hoje, você sozinho ou sozinha é luz na sua casa. Ela abraçou Binas. Lemanto e quer Minácia. Você sozinho ou sozinha está sendo a luz na sua família. Mas vai chegar um tempo que a sua casa vai ser chamada Betel. Por enquanto, é só luz. Por enquanto, você só clareia. Mas vai chegar um tempo em que a sua casa vai ser chamada casa de Deus. Vai chegar um tempo em que os seus andarão na mesma fé que você. Vai chegar um tempo em que a promessa de Deus vai se cumprir. Jacó podia parar em qualquer lugar, irmão. Jacó podia parar em qualquer lugar. Mas prove a Deus que ele parasse num lugar chamado Luz. Porque ele seria a nossa referência de fé. Mas não é Abraão? É. É Abraão. E Jacó? Neto. Mas ele demonstrou a fé? Demonstrou. E ele alcançou? Alcançou. Enquanto ele andava como foragido, ele não tinha nada. Não tinha nem aonde pôr a cabeça. Tinha nada, irmão. Tinha só uma pedra, que nem dele era. Era do caminho. Mas depois que ele reconheceu aonde estava, você viu as promessas que foi dada a ele? Quem sabe quem é você? Ah, eu sou o irmão Antônio Carlos. Sou. Eis alguma coisa que não valia nada, mas hoje vale? Não, quero saber quem é você hoje. Tu já parou para pensar nisso? Quem é você hoje? O filho ou a filha
da promessa. E toda promessa vinda de Deus se cumpre. Toda vinda de Deus se cumpre. Hoje, Deus vai mudar a sua história. Por quê, irmão? Porque quão terrível é esse lugar. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que usa de engano não permanecerá para sempre, ou não permanecerá, algumas traduções, na congregação do justo. Por quê? Porque esse lugar é terrível. Esse lugar é a casa de Deus. Mas aquele que usa de sinceridade, Deus é com ele. Entenda isso. Aquele que usa de sinceridade com Deus, as promessas de Deus se cumprem. Quando Jacó viu isso, ele falou assim, ó, tudo que tu me dá, eu vou dar o dízimo, hein? Em outras palavras, já sei que eu tenho. Fala para o seu irmão, fala para o seu irmão. Você tem. Vai falar, irmão, profetiza aí. Você tem. Promessa de Deus. Posso pedir o povo, pastor? Vou pedir os irmãos para se pôr de pé comigo em nome de Jesus. Eu estava falando com a minha esposa hoje, falei, poxa, eu estou orando um tempão, Deus ainda não me deu a palavra. Mas quando eu sentei ali, Ele me deu. Deus é tremendo. Falei até com o pastor ontem. Fala assim comigo. Senhor Deus, eis-me aqui, sem nada. Mas tenho a tua promessa, que tudo eu posso. Senhor, a promessa que tu fez a Jacó é que por ele todas as famílias da terra seria bendita. Senhor, inclui a minha. Mas fala com ar de profeta. Senhor, inclui a minha. Porque eu creio nas suas promessas. Desce como fogo, desce, Senhor.